Bom, pessoal, conforme combinado, eu estou aqui publicando esse videozinho com as principais figuras de linguagem que podem nos ser úteis para o Enem. A primeira delas, está aparecendo aí, é a elipse. A elipse nada mais é do que a omissão de um termo qualquer, especialmente do verbo, que é a elipse mais importante no nosso caso, inclusive interferindo na pontuação, né? Provoca a vírgula. Então, esta omissão é um escondimento de um verbo ou de qualquer outro termo do contexto, quando a situação permite a identificação dessa palavra, desse termo que foi omitido. Mais estranho ao olho do que ao ouvido, mas às vezes parece estranho e às vezes parece muito comum. Aí vocês estão vendo alguns exemplos. À esquerda, panos de velhos muros. À direita, vírgula, campo deserto. Tanto à esquerda, vírgula, panos de velhos muros, quanto à direita, vírgula, campo deserto, há uma elipse do verbo haver. À esquerda, há panos de velhos muros, ou existem panos de velhos muros, ou estão panos de velhos muros. À direita, há o campo deserto, ou à direita está o campo deserto. A elipse de um verbo. É um verdadeiro senhor, até na miséria, vírgula, um senhor. Aqui a elipse do verbo ser, até na miséria é um senhor. Quanto à maldade na terra, obviamente houve elipse do verbo haver. O prêmio foi conseguido e o prisioneiro, vírgula, solto. Ora, o verbo ser está omitido aqui. O prêmio foi conseguido e o prisioneiro, vírgula, solto. O prisioneiro foi solto. Os alunos compareceram fardados. A diretora, de casaca. A diretora compareceu de casaca. Elipse, portanto, omissão de um termo qualquer, e especialmente, como vocês viram nos nossos exemplos, omissão de verbo. Pleonasmo é um nome chique para redundância, tá? Se a gente erra, é redundante. Se o Machado de Assis erra, é um pleonasmo. É assim mesmo, gente que se ferra. Quando tu faz o uso abundante de uma palavra para anunciar normalmente uma mesma ideia, ou até com o objetivo de reforçar essa ideia, a gente chama de pleonasmo, legal? Quando com os olhos eu quis ver de perto. É claro que quem vê, vê com os olhos, mas há o reforço dessa informação, o reforço chamado pleonasmo. E olha aqui um objeto indireto pleonástico, ao avarento, vírgula, não lhe peço nada. Pode conferir que ao avarento e lhe é o mesmo termo. Não peço nada ao avarento. Não peço nada a lhe. Não peço-lhe nada. Então há aqui uma redundância, uma repetição, um pleonasmo de um objeto indireto. Termos pleonásticos. Tá legal? É lógico que subi para cima, desci para baixo, entrei para dentro, a minha tia teve uma hemorragia de sangue. São redundâncias, né? Grosseiras, e que tecnicamente poderiam ser chamadas de pleonasmos, mas na verdade são redundâncias, porque elas se tornam falhas graves de linguagem, não merecem, digamos assim, o nome técnico de pleonasmo. A silepse, nós conversamos sobre isso nas aulas de concordância verbal, é uma concordância que a gente faz não com o que está escrito, mas sim com a ideia que está subentendida, ou seja, é uma concordância virtual e que aparentemente se torna uma discordância. Deixa eu pegar alguns exemplos de silepse aqui. Lembra que eu falei na aula que parece uma onomatopeia de uma lambida? A mãe dinossauro lambendo o seu nenê, silepse. Lembra? Pois é, então a silepse de gênero, a gente está falando de um masculino e faz uma concordância no feminino. Olha o primeiro exemplo ali. Mas você, João, é mesmo um lesma. Um lesma. Lesma é uma. Mas como eu estou chamando João, eu digo um lesma. Isto é uma silepse. Concordei com aquilo que eu entendi, não com o que está escrito. A silepse de número é quando tu concordas plural com singular ou singular com plural. Esta gente está furiosa, por consequência, capazes de tudo. Mas como capazes, se eu estou falando dessa gente, não é verdade? Então essa gente é capaz de tudo. Quando eu usei capazes de tudo, eu acabei de fazer uma silepse de número. Essa gente é singular e capazes é plural. Grande parte dos membros daquela assembleia estavam discordando. Opa!
O núcleo do meu sujeito é grande parte, a palavra parte é o núcleo, então a concordância tinha que ser grande parte dos membros estava discordando. Mas quando eu falei grande parte dos membros, imediatamente veio à minha cabeça um monte de gente. Pronto, essa concordância do que eu imagino, do que está subentendido, essa concordância virtual me permitiu pôr uma figura de linguagem, que fique bem claro isso, jogar estavam. E ainda tem a silepse de pessoa. Por exemplo, olha ali o exemplo, os dois íamos, os dois iam. Pois é, mas se eu me encaixei entre os dois, eu acabei de criar uma concordância virtual e fiz os dois íamos andando distraídos. Pronto, uma silepse de pessoa. Todos os filhos de Adão padecemos. Mesmo caso aqui, todos os filhos de Adão é terceira pessoa. Mas eu botei o verbo padecemos. Isto é tecnicamente uma discordância. Faltou concordância verbal aqui. Não concordei com o sujeito na terceira pessoa do plural. Concordei na primeira do plural, pois a silepse te permite isso. A concordância pelo que tu entendes e não pelo que está escrito. Os quatro que escapamos, nos lançamos no mar. Nos lançamos, os quatro se lançaram ao mar. Seria o certo, né? Então, quando eu botei nos lançamos, eu me encaixei entre os quatro e provoquei uma silepse de pessoa. A próxima figura é o hipérbato, que é uma inversão da ordem natural da frase da língua portuguesa. Vocês sabem que a ordem tradicional, a sintase tradicional do português é sujeito, verbinho, os complementos, caso sejam necessários, objeto direto, indireto ou até complemento nominal, e depois os adjuntos, no fim, os adjuntos adverbiais enfeitando ou acrescentando circunstâncias à frase. Qualquer inversão desta ordem, muito grande, Vinícius de Moraes era um que usava muito isso, mais modernamente, porque antigamente se usava muito, mas mais moderno, Vinícius era um utilizador muito grande de hipérbato. Qualquer inversão disso chama-se hipérbato. Eu inverto os termos da frase e, inclusive, os aspectos de intercalação desses termos na frase e corto os elementos que estariam logicamente ligados uns aos outros. Primeiro exemplo, baliza natural que ao norte avulta, o das águas gigante caudaloso, meu Deus, o gigante caudaloso das águas virou o das águas gigante caudaloso. O adjunto adnominal das águas acabou vindo para antes do substantivo aqui, gigante, e antes do adjetivo caudaloso. Enquanto manda as ninfas amorosas grinaldas nas cabeças pôr de rosas, Virgem Maria, enquanto manda as ninfas amorosas pôr grinaldas de rosas nas cabeças. Olha só, o pôr, o verbo, foi lá para frente. Pôr o quê? Objeto direto. Grinaldas. Grinaldas de quê? De rosas. Onde? Nas cabeças. Completamente invertido. Bonito, né? Claro que é bonito. Isso é um hipérbato, é uma figura de linguagem. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brado retumbante. As margens plácidas do Ipiranga ouviram o brado retumbante de um povo heróico. Pelo amor de Deus, né? Super invertido e quase incompreensível, para dizer a verdade. Isto é o hipérbato. Vamos para a metáfora, uma das mais importantes de todas, é quando a gente chama um termo dando o nome de outro termo, e atenção, pela qualidade incomum que eu consegui atribuir aos dois termos. Se eu consigo enxergar em ambos uma mesma qualidade, e normalmente essa qualidade é totalmente fora da casinha, é totalmente descoordenada, mas eu enxergo a qualidade entre os dois, legal. É como se eu fizesse uma comparação entre os dois, mas sem usar os nexos de comparação. Já vou explicar. Minha mãe, eu acho que a mãe é uma santa, tá? Então, ao invés de eu dizer, minha mãe é pura como uma santa, eu disse simplesmente, minha mãe é uma santa. Ou até mesmo olho para ela e digo, oi, santa. Isso é uma metáfora, é tratar tanto mãe quanto santa como elementos que têm qualidade em comum.
Nesse caso, o ponto de intersecção entre os dois é pureza. Tua namorada não é nenhuma Brastemp que ele fez. Ele achou que namorado e Brastemp deveriam ter uma qualidade em comum. Eu acho que não é centrifugar bem, nem bater bem, nem lavar bem. Eu acho que é ter qualidade. Então, namorado e Brastemp tem que ter qualidade. Bacana. Se ele diz que o namorado ou a namorada não é uma Brastemp, ele diz que a namorada não tem qualidade. Metáfora. É muito legal, a figura muito legal. A metonímia, e que muita gente confunde com a metáfora, é um pouco diferente, porque eu também uso um termo no lugar de outro termo. Lá na metáfora, percebam bem, eu até posso chamar alguém de ô Brastemp, ô Santa, eu até posso substituir um termo pelo outro, mas normalmente um termo está ao lado do outro, porque a ambos eu atribuí a mesma característica, a mesma qualidade. Agora, na metonímia, eu uso sempre um termo no lugar do outro termo. Mas, atenção, lá em cima na metáfora, mãe e santa, tecnicamente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Namorado e Brastemp não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aqui não. Na metonímia, os termos uso um no lugar do outro porque há uma estreita ligação entre eles. Entendeu? Quando eu digo, eu gosto de ler Camões, usando o nome do autor pela obra, eu digo que eu gosto de ler a obra de Camões. Edson ilumina o mundo. Não pensem mal de mim, tá? Não é de mim que eu estou falando. Edson ilumina o mundo. Na verdade, o que eu estou dizendo, estou usando o inventor no lugar do invento para dizer que o Thomas Edison iluminou o mundo. Não te afastes da cruz, por favor, meu filho, não te afastes da cruz. Ora, eu usei o símbolo pelo objeto simbolizado. Então, usei cruz no lugar de religião. Isso é muito legal, isso é uma metonímia. Eu fumei um saboroso Havana. Havana é o charuto Havana, charuto fabricado em Cuba. Bom, eu usei o lugar no lugar do produto. Lugar ao invés do produto. Então, eu digo, fumei um saboroso Havana, é uma metonímia. Quantos copos você bebeu? Dá para perceber que eu usei o continente pelo conteúdo, troquei um pelo outro. É isso aí. Então, ao invés de dizer quanto vinho você bebeu, quantos copos de vinho você bebeu, eu digo quantos copos você bebeu. Eu sempre fui um bom garfo. Ora, peguei o instrumento que se usa para comer e usei no lugar de para que a gente usa o garfo. Entendeu? Então, sempre fui uma pessoa que come bem. Sempre fui um bom garfo. Metonímia. Uso um termo no lugar do outro, desde que haja uma ligação muito, mas muito próxima, muito estreita entre eles. Aí vem a comparação, que na verdade é a metáfora expandida, é a metáfora aumentada, é a metáfora com nexos. Eu ligo ideias semelhantes por meio de um nexo comparativo. Eu digo, certa vez, por acaso, olhou-me lá de cima e eu fiz uma canção bem simples, amorosa, em que deixei meu beijo ardente numa rima, como um pequeno pirilampo numa rosa. Deixei meu beijo ardente numa rima, como um pequeno pirilampo numa rosa. É claramente comparativo. Isso é Cleônides Campos. E depois vem o Álvaro de Sá, diz assim, e ambos, a carne em fogo, enlaçaram-se à lua. E aí vem a comparação. Como um casal de leões numa floresta brava. Comparação é realmente, obrigatoriamente, usar o nexo comparativo. Ironia, não vou demorar aqui, mas é uma figura importante, é tu dizeres exatamente o oposto do que tu querias dizer. Traz o oposto da ideia que se quer falar. Pareces realmente um santinho. Ai, como tu estás bem, minha filha. Quer dizer que a mulher está gordinha, né? Como tu estás magra, como tu emagreceste. Está dizendo que ela era muito gorda, continua gorda, mas está um pouquinho menos. Olha, Monteiro Lobato fala assim, a excelente Dona Inácia era mestre na arte de judiar das crianças. Claramente, frases irônicas. Legal? Depois vem a hipérbole. Cuidado para não confundir com o hipérbato, que é a inversão. A hipérbole
é a expressão que a gente usa com intenção de exagerar, para realçar um pensamento. Tem uma frase aqui aquela frase que a gente usa normalmente: morri de fome durante a noite. Aí tem o Jorge Amado que diz: e tu, compadre, vai falar com Teodoro, explica o caso a ele, se ele quiser vir, que venha, faça um trato com ele, se não quiser, que se prepare, porque vai chover tiro nessas 20 léguas de terra. Vai chover tiro, é um absurdo, é uma hipérbole, é um exagero. Tem aquela hipérbole que a mulher era tão gorda, mas tão gorda, mas tão gorda, que ela não pagava imposto de renda, pagava imposto predial, porque ocupava espaço de um terreno. Tá, faz de conta que eu não falei isso aí. Vem o eufemismo. Eufemismo é o uso de uma expressão menos agressiva para comunicar algo que é bastante desagradável. Então eu torno amena uma informação. Sua prova poderia estar melhor, hein, minha filha? Está dizendo que estava uma porcaria. Depois de sofrer muito, entregou a alma a Deus. Quer dizer, morreu, né? Dançou. É isso aí. Tá legal? Isso é o eufemismo. Bacana? Isso é o eufemismo, é uma forma macia de dizer algo que é bem ruinzinho. Prosopopeia, para a gente terminar como última figura, é aquela que atribui a seres que são inanimados, né, ações, qualidades, estados de espírito de pessoas. Eu tenho sempre o exemplo muito legal do Lulu Santos, que eu gosto de usar, que é: o vento beija meus cabelos, as ondas lambem minhas pernas, o sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. O vento beija, vento beijar, vento não pode beijar, mas pode pela prosopopeia. As ondas lambem minhas pernas, o sol abraça, o coração canta feliz. São prosopopeias muito claras, né? Prosopopeias, personificações também se chamam estas figuras. Lá no solo, onde o cardo apenas medra, boceja a esfinge colossal de pedra, fitando o humor no céu. Castro Alves. Boceja a esfinge, não dá para a esfinge, que é uma estátua, bocejar. Não, né? Dá. Pela prosopopeia dá. Eu atribuo a seres inanimados as qualidades dos estados de espírito de seres humanos. Bacana? Depois vamos lembrar aqui 3 vícios de linguagem, porque já apareceu uma vez isso na prova do Enem, e não custa nada a gente falar. Primeira delas, cacoépia. Em qualquer erro de pronúncia, de grafia, de flexão, de palavras mal formadas, ao invés de dizer aeroporto, eu digo areoporto, ao invés de dizer crisântemo, né, crisantemo, ao invés de dizer esteja, eu digo esteje, estrambótico, eu digo estrombólico, as pessoas falam mendigo, falam meteorologia, ao invés de meteorologia, mortandela, rúbrica, ao invés de rubrica, né? Dizem bicarbonato, ao invés de bicarbonato, e por aí afora. Isso é a cacoépia, tá? A cacografia, que vocês estão vendo que uma é de falar e a outra é de escrever, é quando a gente comete um erro qualquer de grafia. Escreve majestoso com G, exceção com 2 S's, chuchu com X, jeito com G, quiser com Z, tanto faz. Recentemente a gente teve aula de ortografia e fica bem fácil da gente lembrar. E depois, a última que eu quero chamar a atenção, a última figurinha que representa um vício de linguagem, que são os cacófatos. Quando a gente forma uma palavra ridícula, ou até obscena às vezes, unindo sílabas das palavras vizinhas. Ela tinha muito jeito, latinha. Maria não caganha. Caganha é horrível. Não cantaram nosso hino. Suíno, nosso hino, parece um porco. A boca dela se abriu. Não dá, né? Tá, gurizada? Presta bastante atenção nessas figuras. Elas não são fundamentais para se decorar, mas pelo menos para a gente lembrar a existência de todas elas e ficar ligado na prova do Enem. Um grande beijo.